Estamos falando sobre conscientização missionária. Esse é o objetivo principal desse congresso, dessa conferência. Ontem à noite você me ouviu falar sobre duas características do Senhor Jesus que infelizmente têm faltado na vida de muitos crentes. Ver as multidões aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e ter compaixão por elas. Uma das coisas que eu disse foi que temos estado ocupados demais com as nossas vidas e não temos visto aqueles que estão perecendo sem Cristo. Aprendemos que o Senhor Jesus fez o que fez, porque a prioridade de sua vida era fazer a vontade do Pai. Hoje pela manhã, aprendemos, dentre outras coisas, que o Senhor nos ordena que deixemos muitas coisas a fim de sermos usados por Ele. Aprendemos que ninguém serve ao Senhor ficando do jeito que está. Você não tem necessariamente que sair do lugar onde você mora, mudar para um outro lugar, como aconteceu com Abraão, mas sim, você tem que sair de alguma coisa. Sempre temos que deixar algo para poder servir ao Senhor Jesus. A gente não quer ninguém aqui iludido. Falamos de Abraão e o seu chamado. Aprendemos que Deus deu uma ordem para ele. Aprendemos que Deus tinha propósitos na obediência dele. Aprendemos que Deus tinha promessas maravilhosas para cumprir na sua vida. E quero repetir o que disse ontem e disse hoje pela manhã também. Minha oração para esses dias aqui, nessa querida igreja. Aliás, muita gente acreditou na brincadeira que eu fiz ontem sobre o trânsito de Recife, que eu estou pensando vir para cá, né? Aí teve pessoa, pastor, você está vindo para cá, que bênção! Olha, foi uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira, mas eu prometo que se eu vir para Garanhuns, será aqui que eu vou congregar, né? Bênção de igreja, viu? Louvo ao Senhor pela vida de vocês. Mas a minha oração para esses dias aqui é que, se você ainda não está vivendo uma vida de discípulo do Senhor Jesus, então que o Senhor me use na sua vida, assim como já tem usado outros, a fim de que você se torne um, então, porque é o que Deus quer. Deus quer discípulos que façam o que Ele fez. Aliás, Ele quer discípulos que façam obras maiores que Ele fez. Oro para que você saiba, de fato, o que é ser um discípulo do Senhor Jesus, para então andar aqui nesse mundo como Ele andou. O texto em que vamos meditar nesta noite está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 14 ao 17, um texto muito conhecido e que eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 14 até o 17. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Deus bendito, maravilhoso, obrigado por este lindo culto que o Senhor nos dá a oportunidade de prestar a Ti. E peço-te que continue a falar aos nossos corações. Desafia-nos. Sabemos que Tu queres que sejamos discípulos Teus. Nos ajude nesse mistério. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar um pouco esse texto, e a minha oração é para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento. Minha oração é para que Ele tire as escamas dos nossos olhos, assim como fez com o apóstolo Paulo. Minha oração é para que Ele nos mostre grandes coisas a respeito da sua vontade. Por conta disso, é que estou certo de que o propósito de Deus para nós nessa noite é, sim, nos conscientizar da necessidade de sermos, de fato, discípulos dEle. Mais ainda, estou certo de que Ele deseja ampliar a nossa visão. Ampliar a nossa visão a respeito dos perdidos. Tanto aqueles que estão muito próximos de nós. Provavelmente tem pessoas aqui que dividem o mesmo quarto com uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus. Estou certo? Creio que sim. Mas Deus deseja ampliar a nossa visão a respeito dos perdidos que estão tão próximos de nós, até aqueles que estão nos confins da terra. De alguma maneira, nós somos responsáveis pela salvação de um aborígene lá na Austrália. Talvez nunca iremos lá, mas somos responsáveis e aprendemos isso com o apóstolo Paulo. Paulo fala aqui nesse texto de pelo menos 3 atitudes muito importantes que todos os discípulos do Senhor Jesus precisam ter. Atitudes essas que caracterizarão como seguidores fiéis do Senhor Jesus, se tivermos pelo menos essas 3 atitudes. Ele fala de 3 atitudes que devemos ter para que possamos ser daqueles crentes que veem os perdidos, daqueles crentes que se compadecem deles, daqueles crentes que anunciam as boas novas de salvação a eles. A primeira atitude é a de estar pronto. Não está bem na ordem do texto. Ainda bem que meu professor de homilética não está aqui presente. Mas eu inverti um pouquinho a ordem aqui. Mas a primeira atitude é a de estar pronto. Versículo 15 diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Queridos, é básico para quem quer fazer a vontade de Deus estar pronto para pregar o Evangelho. O problema é que muitos ainda não sabem direito o que é estar pronto. Porque, meus amados, definitivamente, estar pronto para pregar o Evangelho não é apenas estar disposto e preparado teologicamente para trabalhar nessa obra. Não. Precisamos nos aprofundar mais nisso. No meu entendimento, na visão do apóstolo Paulo, diante de tudo que ele escreveu,
Estar pronto está muito longe de ser somente o de sentir-se desejoso e estar preparado. Eu duvido que Paulo pensasse dessa forma. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós concluímos que para ele estar pronto é muito além, vai muito além disso. Para o apóstolo Paulo, estar pronto é estar levando uma vida de tal maneira com o Senhor, para quando Ele quiser nos usar, não haja nenhum empecilho para isso. Aí nós começamos a estar prontos. Escutem essas palavras do Senhor Jesus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Para Paulo, estar pronto era estar sob o domínio do Espírito Santo. Queridos, embora os discípulos tivessem passado 3 preciosos anos ao lado do Senhor Jesus, embora os discípulos tivessem ouvido as melhores mensagens dele por diversas vezes, embora esses discípulos fossem as testemunhas mais bem treinadas pelo Senhor Jesus, ainda assim, o Senhor Jesus os instrui a não se ausentarem de Jerusalém para serem revestidos do poder do Espírito Santo. Todo o treinamento daqueles discípulos foi incapaz de produzir frutos sem o poder do Espírito Santo. Mas quando o Espírito desceu sobre eles no dia de Pentecostes, todos nós sabemos o que aconteceu naquele dia e a transformação na vida daqueles discípulos e o que começou a acontecer a partir daquele momento. Outra história, outra página. Prezados, Deus só aceitará a nossa obra quando ela for feita pelo poder do seu Santo Espírito. Ele jamais aceitará e jamais honrará qualquer coisa feita pela nossa força e poder. E nós somos muito bons nisso, em fazer coisas na nossa força, no nosso poder. Mas não é o que Deus quer de nós. Porque o que fazemos na nossa força e poder não glorifica o nome do Senhor. Mas o que nós fazemos na nossa fraqueza, no poder do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Nós, filhos de Adão, não temos condição de apresentar absolutamente nada para Deus que o glorifique. Nessa grande obra do Senhor, teremos sempre que ter a atitude de Abel, que ofereceu para Deus aquilo que Deus designou, movido por fé. Movido por fé. Está aqui, Senhor, o sangue de uma rolinha, de uma pombinha. Mas está aqui, Senhor, movido por uma fé incrível, inabalável. Deus nunca vai aceitar a atitude de Caim, que quis oferecer para Deus aquilo que aprouve ao seu coração, mas desprovido de fé. Na economia de Deus, o sangue de uma rolinha com fé vale muito mais do que um banquete. Para Paulo, estar pronto também era e é estar com a vida espiritual em dia. Não basta sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 a 15, o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é julgado e tampouco condenado, porque ele anda debaixo do domínio do Espírito Santo.
Só estaremos prontos para realizar qualquer coisa para o Senhor quando estivermos fazendo um julgamento de nós mesmos. Quando nós nos julgamos, o mundo não nos julga. Quando estivermos nos auto-julgando assim, queridos irmãos, diz a palavra que nós não seremos julgados por ninguém. Que glória! Que coisa linda! Que caminho incrível! É o caminho de estar pronto para Deus nos usar, estar debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus, andando segundo as direções, os apontamentos que Ele nos faz. Para Paulo, estar pronto é antes de estar pregando o Evangelho, antes de estar pregando a palavra, estar testemunhando com a própria vida. Por isso ele vai dizer lá em Filipenses: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Alguém disse, não sei quem foi, que para muitas pessoas, nós com as nossas vidas, nós seremos o único evangelho que aquelas pessoas irão ler. Por isso que Pedro vai dizer assim na sua primeira carta: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Um discípulo do Senhor Jesus, o que se falar de mal dele tem que ser calúnia, não pode ser verdadeiro, tem que ser calúnia. E aí, disso ninguém aqui está livre, mas que as pessoas não acertem ao falar coisas erradas sobre nós. Não fica bem para discípulos do Senhor Jesus. Ainda Pedro vai dizer: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Não é? Tipo assim, ei, por que você está passando por essa luta e você age assim? Como é que é isso? Qual a razão dessa alegria, dessa esperança que você tem? É Cristo, é o meu Salvador, é o Espírito Santo que habita aqui, e eu posso te contar como é que é isso. E aí começou o seu evangelismo. Há uns 15 anos atrás, eu estava em Goiás, ainda era membro da Missão Novas Tribos do Brasil. Não sei se eu estava de férias, alguma coisa, ou em recesso, mas teve um acidente de um grupo de jovens lá em Goiás. Tem uma escola de americanos da Missão Novas Tribos do Brasil, e aquele grupo de jovens americanos, em férias da escola lá, estavam indo para o norte de Goiás, que hoje é Tocantins, e estavam indo para lá para fazer uma visita numa tribo, uma evangelização. No caminho, houve um terrível acidente. E naquele acidente, a filha do Bill Widerhuff e Jim, lembra, Jefferson? Cristina? Estava naquele carro, naquela Kombi, uma jovem de 18 para 19 anos, linda,
uma princesa, uma jovem de Deus. Me lembro que eu fui junto num hospital para onde levaram os acidentados, e eu estava junto com o Bill e com a Jean, e entramos no hospital para eles reconhecerem o corpo. Nunca vou me esquecer que quando nós estávamos no corredor do hospital, indo, de repente a Jean estava caminhando num ritmo, de repente a Jean deu uma volta assim, porque de longe ela conheceu a filha pelo pé. Fomos para a nossa cidade, para Anápolis, e na igreja presbiteriana Orvalho do Hermon, uma igreja bonita como essa, foi realizado o culto. Estou contando tudo isso para vocês, para dizer o que eu quero dizer agora. Eu estava sentado atrás de um casal que estavam lá porque conheciam o Bill e a Jean, e depois do testemunho deles, aquele moço virou para a esposa e falou assim: eu quero esse Deus para mim. Eu quero servir a um Deus que consola como Deus está consolando esse casal. Eu quero servir a esse Deus que, lógico que ele não falou tudo isso, mas aqui eu estou. Ele provavelmente, na mente dele estava: eu preciso desse Deus. Eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei por quais coisas eu estarei passando, ou inclusive estou passando, né? Talvez ele estivesse passando, mas ele disse: eu quero esse Deus para mim, eu quero esse Deus para mim, e tudo testemunhado por um casal que estava no culto fúnebre da filha. Estar pronto para Deus é isso. É muitas vezes dizer: Senhor, eu não entendo, definitivamente eu não entendo, mas eu creio em Ti. Tu és o autor da vida, Tu és o meu Deus, Tu me salvaste, Tu tens plano para mim. Essas são algumas das atitudes que Deus espera de cada um de nós que queremos realizar a sua obra. Que estejamos levando uma vida de tal maneira, testemunhando, que iremos resplandecer como o luzeiro no firmamento. Que nós nos destaquemos positivamente no meio de uma geração perversa, corrupta que estamos vivendo. Que ao sermos caluniados pelos inimigos do Evangelho, possamos mostrar com o testemunho da nossa vida que servimos em santidade de vida a um Deus que é santo. Que possamos estar levando uma vida de tal maneira, de tal modo separada para Deus, a fim de podermos responder àqueles que nos perguntarem: qual é o motivo da grande esperança que você tem? Estou certo de que para o nosso Deus, estarmos devidamente prontos, é estarmos vivendo de tal maneira com Ele, para que possamos responder a Ele como Isaías respondeu quando Deus chamou Isaías, que nós estejamos andando com Deus para que possamos dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque o Senhor não estará enviando qualquer um, o Senhor não estará enviando alguém que está brincando com o Evangelho, o Senhor não estará enviando alguém que está flertando com o pecado, o Senhor estará enviando sim um pecador, mas um pecador redimido, um pecador que está andando com o Senhor, um pecador que quer fazer a vontade do Senhor, um pecador que é seguidor seu, que é discípulo seu. Envia-me a mim, Senhor. A segunda atitude é de sentir-se devedor ao que perece.
devedor. Que Paulo vai dizer: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Agora sim, prezados, depois de estarmos com um firme propósito de glorificar o nome do nosso Deus com uma vida que combina com a vida de um servo do Senhor, de um discípulo do Senhor, agora é hora de partirmos para outras coisas. Que tremenda declaração do apóstolo Paulo: pois sou devedor. Quando ele diz gregos, bárbaros, sábios, ignorantes, ele engloba todo mundo. Paulo se sentia devedor a pretos, brancos, amarelos, a ricos, pobres, feios. Se bem que não existe gente feia, né? Minha mãe diz que não existe gente feia. E se você falar perto da minha mãe que alguém é feio, ela vai te chamar a atenção. Porque ela fala: não existe gente feia. Não existe, não. Claro que nem todo mundo é bonito igual eu, né? Mas não existe gente feia. Sempre, né? Índios, nativos, morador de rua, prostitutas, drogados, encarcerados. Paulo se sentia devedor a essa turma toda. E essa é outra coisa que Deus espera daqueles que desejam realizar a sua obra, que depois de estarmos com o nosso testemunho em dia, que nós nos sintamos devedores ao mundo que perece sem o Senhor Jesus. E sabe por quê, prezados? Sabem por que temos que nos sentir devedores? Porque um dia já fomos desse mundo, e a salvação que recebemos foi absolutamente de graça. Absolutamente de graça. É muito bom de vez em quando nós nos lembrarmos de que a pior pessoa que está lá na rua, nós não somos um fio de cabelo melhores que elas, e que o Senhor Jesus morreu também por elas, e que o Senhor Jesus quer de todo o seu coração a salvação delas, e quer tanto que deu a vida por elas. Nós já fomos desse mundo, e a salvação que recebemos foi absolutamente de graça. Nós não fizemos nada por merecê-la. E Paulo vai dizer assim, sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Quem aqui teria coragem de parar para pregar para Paulo, hein? Quem aqui? Era tarefa para Jesus mesmo, né? Esse está em 1 Timóteo, no outro texto, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou, que eu não sou muito afeito a mandar repetir as coisas, mas diga, eu vou falar, depois vocês dizem todos. Pela graça de Deus sou o que sou. Viu? Pela graça de Deus. Nenhum aqui teve mérito. Nós éramos defuntos ambulantes, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e a luz mais resplandecente do que o sol do meio-dia brilhou para nós. O Senhor Jesus nos alcançou, obra completa dele. Nós não fizemos nada por isso, ele nos salvou. Por isso Paulo sentia-se devedor a todo mundo. Paulo sabia que absolutamente não teve o menor merecimento da salvação que recebeu de Deus. Isso é o que Deus espera de qualquer um de nós que desejamos realizar a sua obra, que por causa da maravilhosa salvação que recebemos de graça,
nós sintamos o peso da obrigação de levar a palavra salvadora ao mundo. O apóstolo Paulo ainda disse algo tremendo: ai de mim, se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Pesa essa obrigação. Devemos sentir esse peso sobre os nossos ombros, prezados. Somente assim anunciaremos a palavra salvadora ao que está mais perto de nós, até ao que está mais longe nos confins da terra. Amém? Por fim, mas um pouquinho mais demorada, para você não criar muita expectativa, a terceira atitude, que é a de não ter vergonha do evangelho. Versículo 16, Paulo vai dizer assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui é que ele não considerava o evangelho como uma coisa inferior. Ele não considerava o evangelho como algo banal, trivial. Ele dava o devido valor ao evangelho. Sabe por quê? Ele responde: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o evangelho é a única coisa que pode mudar o terrível curso da vida de qualquer ser humano que está aqui neste mundo e não conhece o Senhor Jesus. O evangelho muda o curso de vida desse homem. Somente o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há outra maneira de se obter salvação que não seja através da mensagem do evangelho que anuncia Jesus Cristo, o Messias prometido, o libertador prometido, o Deus que deixou a sua glória e veio na terra em carne para morrer pelos nossos pecados. O evangelho diz isso, e por isso o evangelho é o poder, a TNT, a dunamis de Deus para a salvação de todo o que crê. Contextualizando um pouco essa palavra de Paulo, é provável, queridos, que Paulo, quando escreveu isso, estivesse pensando um pouco nos poderosos da sua época. É provável que Paulo estivesse pensando nos intelectuais de Atenas, de Roma, nos grandes pensadores, nos filósofos, nos sábios, naqueles que definitivamente faziam chacota com a possibilidade de se crer num Messias sofredor e, sobretudo, num Messias ressurreto. Ressurreição naquela época era motivo de piada. A ideia da ressurreição para os sábios da época de Paulo era algo completamente impensável e completamente desprezível. Mas Paulo, mesmo neste contexto completamente desfavorável, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus para a transformação do caráter, poder de Deus para a libertação da escravidão do mundo, da escravidão da carne, da escravidão de Satanás, poder de Deus para dar vida eterna, poder de Deus que é capaz de operar o milagre mais lindo do mundo, o milagre do novo nascimento. Veja aí quem você era antes de conhecer a Cristo, e veja em quem você se tornou. Poder de Deus que é capaz de transformar Saulo, um orgulhoso pecador, num apóstolo Paulo, um servo amoroso, cheio da compaixão de Deus. O evangelho fez isso. Mas surge em minha mente algo que eu não posso deixar de perguntar, ainda que de forma retórica, nessa noite: quando é que um crente poderá ter vergonha do evangelho? Em que situações eu e você estaríamos nos envergonhando do evangelho? Sim, queridos, porque a partir do momento que o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava do evangelho, nós precisamos considerar o outro lado dessa história. Quando ou em que situação eu ou você poderíamos estar nos envergonhando desse evangelho que Paulo não se envergonhava?
que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, nós nos envergonhamos do Evangelho quando nós não damos o devido valor a ele. Dentre outras coisas, queridos, é necessário reconhecer que o Evangelho é o poder de Deus. Não há outra coisa que salva o homem pecador da condenação do seu pecado. A fé vem ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não reconhecer isso é automaticamente se envergonhar dele, porquanto irá pressupor que haja um poder maior para isso. Não posso deixar de me lembrar de uma ilustração. Alguém apresentou essa ilustração como algo que aconteceu. Não faz tanta diferença, mas alguém que estava encarcerado após ter sido evangelizado, bem evangelizado, e sempre que eu penso nessa ilustração, eu lembro do Filipe evangelizando o eunuco, né? O texto diz que ele apresentou todos os desígnios de Deus. Mas alguém que depois que foi evangelizado, disse assim, para quem o evangelizou: se eu acreditasse em 10% no que você acabou de me dizer, eu sairia pelo mundo me arrastando de joelhos, anunciando essa mensagem. Mas ele não acreditava, mas ele achou incrível. Ele ficou impressionado com a mensagem do Evangelho. Pobre, né? Mas ele ficou impactado. Se eu acreditasse, é o que eu ia fazer pelo resto da minha vida. Nós nos envergonhamos do Evangelho, em segundo lugar, quando não vivemos do modo digno dele. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo chama todos à coerência. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Dar bom testemunho deve ser nossa prioridade de vida. Pessoa alguma dará crédito à pregação se ela não for acompanhada das transformações que o Evangelho opera. Mas se você está andando com o Senhor, se você está vivendo uma vida digna do Evangelho que você está pregando, óbvio que as pessoas darão crédito à sua pregação. Por isso, estarei envergonhando o Evangelho quando eu não estiver vivendo aquilo que estou pregando. Quando eu passar ao largo de quem estiver ferido, quando eu comprar e não pagar, quando eu estiver participando de negócios espúrios, quando eu não estiver cumprindo o que eu prometi, quando eu estiver mentindo a fim de obter uma vantagem, quando eu estiver trabalhando menos que o combinado, chegando tarde, saindo cedo, quando eu estiver rindo daquilo que definitivamente eu não poderia sorrir. Eu falava aos jovens da minha igreja outro dia, e dizia para eles, e digo para vocês, jovens, mas isso vale para todos, essa história de rir de uma piada para não perder o amigo, isso não se aplica a discípulos do Senhor Jesus. Se você é discípulo do Senhor Jesus, vai ser muito difícil alguém contar uma piada indecente para você. Mas se isso acontecer, ao invés de sorrir, repreenda, chame atenção. Ah, pastor, eu vou perder um amigo. Perca, esse amigo não está servindo de nada para você. Mas não sorria. Tenha ele como alguém que você precisa pregar o Evangelho para ele, mas ele não é seu amigo, ele está te contando uma piada indecente. E você envergonha o Evangelho quando você sorri de uma piada indecente.
acreditem, eu tive que disciplinar um líder. Eu ia falar qual a função dele, mas para não ficar uma guerrinha, né? Entre diáconos e presbíteros, mas eu tive que disciplinar um líder por ter mandado uma piada indecente no grupo da igreja. Eu o adverti no grupo, apaguei a piada, liguei para ele e exigi que ele se retratasse, e a igreja o disciplinou. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver me apropriando de direitos que são dos outros, quando eu estiver sendo preconceituoso, quando eu estiver tomando o nome de Deus em vão, quando eu não estiver honrando meu pai e minha mãe, quando eu estiver retendo para mim aquilo que é de Deus, quando eu estiver semeando contendas entre os irmãos, quando eu estiver com inveja do meu próximo, quando eu agredir alguém com as mãos ou com palavras, quando eu estiver seduzindo outra pessoa, quando eu me deixo seduzir por outro, quando eu estiver brincando de ser evangélico, quando eu achar que há qualquer poder em ser evangélico, quando eu estiver deixando de ser santo, separado para Deus. Em terceiro lugar, nós nos envergonhamos do Evangelho quando nós não o proclamamos. Infelizmente, queridos, muitos crentes têm agido como se de fato não acreditasse na poderosa mensagem do Evangelho que transformou a sua própria vida. Porque não compartilha com outros, não anuncia em alto e bom som, é como se tivesse vergonha dessa mensagem. Mas como nos envergonharemos de algo tão precioso? Como nos envergonhar de algo que nos fez tanto bem? De algo que nos transformou tanto? Como nos envergonhar da única mensagem que pode mudar vidas, libertar cativos, trazer esperança para o perdido? Como nos envergonhar de uma mensagem que muda um Jacó, antes, tal qual o nome significa, fora enganador, usurpador, trapaceiro, para um Israel, cujo significado é príncipe com Deus? É isso que as boas novas fazem. Por que nos envergonhar de uma mensagem que transformou Saulo em apóstolo Paulo, servo de Cristo, apóstolo dos gentios? Gosto, quando penso no poder transformador do Evangelho, de me lembrar do endemoniado de Gadara. Vocês conhecem a história. Um homem que vivia pelos cemitérios, vivia pelos sepulcros. Um homem que o texto diz que as correntes não conseguiam segurá-lo. Ele estava tomado por muitos demônios. Ele vivia machucado, ferido. Imagina a situação desse homem. E ele tem um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Eu aprendi com o pastor Joseph Rest, foi um grande professor que eu tive, que a gente precisa, ao ler a Bíblia, e eu hoje faço isso no automático e sugiro que você faça também, viaja na Bíblia, viva o momento, pense um pouco além da Bíblia. A Bíblia relata algumas coisas, mas você tem todo o direito você não pode formar uma doutrina em cima de nada que você... Mas eu fico pensando, e aí eu imagino essa cena aqui, ó. Esse endemoniado, primeiro depois do encontro com o Senhor Jesus, depois que o Senhor Jesus o salva, ele chega para Jesus e fala: Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa. Eu quero ser seu discípulo agora.
quero andar como o Senhor anda, quero fazer o que o Senhor faz, eu quero... Deixa eu ir. Mas Jesus falou assim, não, vá para sua casa. Aí, imagina essa cena. Aí é onde, a gente pode viajar, Aí imagina ele indo para a casa dele, imagina que esse endemoniado tivesse uma filha ali, pré-adolescente, ali de 10 anos. E nas últimas 15 vezes que esse endemoniado foi lá na casa, foi para tocar o terror. Aí de repente ele volta lá na casa, e já não chega na porta, ele é discreto, agora ele está sob o domínio do Espírito Santo. Então ele chama a sua esposa. Vamos pensar que ele falou assim, meu bem, meu amor. Quando ela escuta, ela fala para a filha assim, fecha tudo, fecha essa casa, ele de novo, ele vai nos machucar, ele veio nos aterrorizar. Mas aí a garotinha, cheia de esperança de que um dia vai ver o pai, a garotinha, ela olha pela fresta de alguma janela e fala assim, mãe, é o papai. Mas mãe, ele não está sujo, mãe. Ele está vestido de roupas limpas. Mãe, papai está com o cabelo penteado. Mãe, papai está com um olhar diferente. Nem parece que é o papai, mãe. Parece ser outra pessoa. O que você está falando, minha filha? Vem cá, mãe. Vem para você ver. E a mulher olha e fala, meu Deus, é outro homem. O que aconteceu com você? Por que você está desse jeito? Ah, meu amor, o Messias veio, o libertador prometido está entre nós. Eu tive um encontro com Ele. Ele me livrou dos milhares de demônios. Ele transformou a minha vida. Ele abriu os olhos do meu entendimento. Eu sou outra pessoa. Você precisa conhecê-lo. Se ele não estiver mais aqui lá na cidade, eu vou contar para você o que ele fez por mim. Mas ela já viu, ela vai querer seguir, ela vai querer entregar a vida dela para o Senhor Jesus. E como nós vamos nos envergonhar do Evangelho? Como? Não faz sentido. Por isso, à semelhança dos discípulos de Jesus, temos de dizer com toda ousadia, com toda a coragem, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que Deus nos ajude a reconhecer o grande valor do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos ajude a viver do modo digno do Evangelho de Cristo. Que Deus nos ajude a proclamar as boas novas do Evangelho a tantos quantos passarem pelo nosso caminho. E finalizando agora mesmo, vou até fechar aqui o meu iPad. Eu quero levar você a imaginar uma cena. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui não é uma doutrina, é uma ilustração que eu quero fazer com você. Imagina que você chega no céu. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja e estamos no céu. Aí você chega no céu,
começa a observar o céu assim, ó. Você fala: Senhor, isso que eu estou sentindo aqui não vai ter fim? Não, meu servo, não vai ter fim. Senhor, eu estou sentindo por todas as pessoas aqui o mesmo amor que eu sinto, que eu sentia pelo meus filhos lá na terra. Eu estou sentindo por todo mundo, parece que até maior. Não vai passar, não vai. Senhor, não vou morrer, não vou ficar doente, não vou ter medo de nada, Senhor. Não, meu servo, não. Aqui é céu, aqui é céu, aqui é para sempre. Esse lugar foi comprado para você por um alto preço. É para sempre, meu filho. E aí você ainda contemplando, de repente, você avista o inferno. E quando você avista o inferno, por isso que eu estou dizendo, isso aqui é só uma ilustração. Depois não vai dizer que o pastor Hélio disse que do céu você vai poder ver o inferno, viu? Mas aí suponhamos que você viste lá o inferno e de repente lá, sofrendo horrores, uma depressão que não tem fim, uma dor que não tem fim, e você de repente cruza o seu olhar com o olhar do porteiro do seu prédio, da sua manicure que não conhece o Senhor Jesus, do seu colega de escola, do seu primo que você joga futebol juntos, e você cruza com o olhar dele e ele querendo morrer lá e não podendo, porque lá já é morte eterna. Mas se ele, pelo olhar dele, ele dissesse assim: por que você não me falou de Cristo? É um caso a pensar. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, sinta-se devedor à pior pessoa que você encontrar por aí, porque a sua salvação foi de graça. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.